Olá a todos, é muito bom estarmos aqui para mais um estudo bíblico do livro de Daniel e hoje nós iremos estudar o capítulo 4 do livro de Daniel e nós vamos nos alegrar com um testemunho fortíssimo que é o testemunho da conversão do rei Nabucodonosor, um homem tão ímpio, um homem tão mundano, e assim Deus pôde alcançá-lo. Isso é motivo de alegria para nós, motivo de grande esperança. Se existe aquele parente, esposo, esposa, filho, mãe, pai, pessoas que amamos muito e que queremos vê-los no caminho do Senhor, então se alegre. Se este homem ímpio pôde dar a sua vida a Deus, se entregar a Deus, então com certeza esse ser que você ama também há chances para que ele, num abrir e piscar de olhos, entregue a vida ao Senhor. Então vamos lá para mais um estudo. Sejam todos bem-vindos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, e que cada um de nós possamos crescer em espírito e em verdade, que possamos cada dia mais adorar o nosso Deus, que possamos cada dia mais nos entregar mais ao Senhor e deixar que Ele nos use conforme a sua vontade. Então vamos orar para começarmos mais um estudo bíblico. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pelo dia que o Senhor nos dá. Obrigada, Pai querido, por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, Senhor, a entender, nos ajudando a aceitar e nos ajudando, Senhor, a praticar a Tua Palavra. Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, aqui o capítulo 4 de Nabucodonosor. Mais uma vez eu vou falar sobre a minha Bíblia. Olha, minha Bíblia. Essa Bíblia, ela é João Ferreira Corrigida Fiel. Ela é excelente para o estudo. O tamanho da letra dela é perfeita. Outra Bíblia também que eu amo demais, a Bíblia Legado. Ela tem aqui comentários inspirados, de Ellen White, e tem a linguagem King James 1611, perfeita, totalmente traduzida a partir dos originais. Então, vamos lá para nosso estudo. Então, vamos ler os versos 1 a 3 do capítulo 4 de Daniel, que diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. É incrível. Aqui você viu o próprio rei Nabucodonosor se expressando no capítulo 4. Pensa aí comigo, um rei que era ímpio, um rei muito pagão, que matava, que destruiu Judá, destruiu Jerusalém. Esse homem ímpio agora está escrevendo um capítulo da Bíblia. Vocês já pensaram nisso? Que maravilha, que bênção de Deus. Neste ano em que Nabucodonosor escreve este edito, Daniel tinha mais ou menos 65 anos neste capítulo. Então, o rei Nabucodonosor, ele morreu mais ou menos no ano 562, mais ou menos. 563, ele escreveu o capítulo 4, que foi um edito. Então, foi ele que escreveu aqui. Então, Daniel aí, 65 anos. Nós vimos no capítulo 3 um edito em que Nabucodonosor escreveu, não é? No capítulo 3, se a gente for prestar atenção, as palavras, que ele usa no edito
para defender, né, o Deus de Ananias, Misael e Azarias, que diz assim no versículo 28, olha o edito, olha a diferença dos dois. Diz assim: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Até aí, tudo certo, tudo ok, tudo maravilhoso. Mas aqui no versículo 29 diz: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Muitos podem até falar assim: uau, né, que defesa ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não, quem iria definir o que é blasfêmia? O rei? Um rei que era pagão nessa época? Quem iria determinar quem iria morrer? E acaso Deus, ele manda que reis, governantes, presidentes despedace pessoas por não crerem em Deus? Deus não usa de violência para com pessoas que não crêem nele. De jeito nenhum. Então aqui esse edito, esse decreto de Nabucodonosor era um decreto de um rei pagão. Já no outro edito, no decreto, nós vamos ver ele apenas dando seu testemunho e exaltando o Deus de Israel. Aqui neste capítulo, Nabucodonosor ele começa parecido com os apóstolos, né? Pedro, apóstolo Paulo, mostrando que o mesmo Espírito que falava pelos apóstolos falava também por Nabucodonosor. Então, o mesmo Espírito Santo inspirou Nabucodonosor a escrever este edito e esse capítulo aqui da Bíblia. Neste capítulo, Nabucodonosor está convertido e conta a sua história, né? E que história maravilhosa! Que história maravilhosa da conversão de Nabucodonosor. Fala das maravilhas, né, que Deus por ele fez, inclusive ter ficado 7 anos vivendo como um animal. Olha, 7 anos vivendo como um animal, e ele honrou e glorificou a Deus aqui, porque ele reconheceu que ele havia se levantado contra o Deus, né, o Deus santo e verdadeiro, e Deus o deixou à sua própria sorte. A Bíblia, ela sempre diz lá em Zacarias 4:6 que nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Deus, ele não força ninguém. Ah, mas Nabucodonosor ficou 7 anos como animal. Não foi Deus que causou isso. Então, Nabucodonosor, ele era um homem orgulhoso, soberbo. E ele, ao ver toda a Babilônia e contemplar as maravilhas de Babilônia, que no capítulo 5 desse estudo eu vou dar mais detalhes sobre a grandiosidade de Babilônia, ele, ao ver tudo isso e ver o que ele havia conquistado, ele engrandeceu-se mais do que a Deus. E o orgulho, gente, o orgulho, ele causa sim doenças mentais em qualquer pessoa, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que acha de si mesmo muito mais do que é de fato. Então imagina aí o orgulho de um homem que já estava numa idade avançada para aquela época, né, também. Ele olhar todo aquele reino e as contas não bater, porque ele conseguiu tudo aquilo, mas agora ele não iria continuar rei por muito mais tempo, porque ele já estava numa idade já aí avançada. Então, assim, a mistura da fragilidade humana que ele via em si mesmo, mas com o orgulho de se achar Deus, isso pode deixar qualquer pessoa doente mental. Essa é a minha opinião sobre essa doença de Nabucodonosor, porque Deus a ninguém faz mal, Deus não tenta a ninguém,
mas há situações que Deus permite que o mal aconteça para que aquela pessoa ela tenha oportunidade de se redimir. Então só Deus sabe o nosso coração, só Deus sabe se aquela doença é para a morte ou não, mas de uma coisa é fato. Se nós amamos ao Senhor, tudo vai cooperar para o nosso bem. Então vamos ver aqui mais, falando sobre Nabucodonosor. Então veja, quanto tempo, né, levou para Daniel ali, levando a mensagem de Deus para aquele rei se converter? Quanto tempo? Isso só nos mostra que a gente não pode jamais se desesperançar. A gente não pode de jeito nenhum desistir de ninguém, de nenhum ser humano. Porque por mais idade que a pessoa tenha, por mais anos que a gente esteja pregando, mas a qualquer momento essa pessoa pode se entregar a Deus. Deus, ele quer nos usar a cada momento, a cada segundo. A gente precisa permitir. Foi isso que Daniel fez. Ele deixou que Deus usasse. E Deus pôde usar Daniel para converter aquele homem ímpio. Então, creia, tenha esperança, persevere. Não fique ali discutindo, debatendo com a crença, contra a crença de tal pessoa que você ama muito, ou sobre os erros a qual ela está cometendo. Não fique debatendo. Não fique ali a todo momento criticando aquela pessoa. Não, dê testemunho, seja amoroso, misericordioso. Tenha compaixão. Muitas pessoas já sabem que o que estão fazendo está errado. Elas fazem sabendo. Não precisa você ficar falando, não precisa você ficar toda hora relembrando aquela pessoa. Não. Mostre amor, mostre misericórdia, mostre compaixão, tenha paciência. Deus está trabalhando. Se você está orando por ela, se você está vigiando por ela, se você está jejuando para que Deus melhor te use para a conversão daquela pessoa, creia. Faça o seu trabalho. Coopere com Deus para a salvação do seu próximo. Tenha paciência. Uma hora, eu creio que se você perseverar, uma hora Deus vai conseguir conquistar o coração daquela pessoa. Não faça o trabalho do Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. Nós não somos aqui para ser advogados de Deus, mas para sermos testemunhas de Deus. Foi o que Daniel fez. Ele, não, em momento algum, ele ficou lá sendo advogado, criticando as ações de Nabucodonosor, de jeito nenhum. Ele era verdadeiro, ele era sincero, ele falava aquilo que Deus mandava, mas ele era longânimo. E é assim que a gente deve ser, sempre. Então, você vê que ao longo da história de Nabucodonosor, nós vemos aqui Deus testemunhando, né? Deus provando para Nabucodonosor de sua onipotência. Foi na história na própria sabedoria de Daniel, de Ananias, de Misael e Azarias. Foi também na revelação que Daniel fez, né? Do sonho do capítulo 2 da estátua em que Nabucodonosor havia sonhado. Foi no testemunho que aqueles jovens deram diante da estátua que o próprio Nabucodonosor levantou ali e mandou que todos adorassem. Ele viu com seus próprios olhos o Filho de Deus. Então Deus, ele estava testemunhando, aqueles jovens estavam testemunhando, né? E quanto tempo ali aqueles jovens de Daniel orando, né? Intercedendo aquele rei. E aí, apenas com 65 anos é que ele se entregou completamente ao Senhor. Vamos ver aqui o versículo 4. Deixa eu ler aqui, versículo 4 até o 9. Esse capítulo é uma história de conversão. Não tem muito de profecia aqui, não. Mas é uma história que a gente pode nos deleitar, né? Com os exemplos aqui citados. Então, vamos ler do versículo 4 de Daniel 4 até o versículo 9. Diz assim:
Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto, para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos e os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e na qual há espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Então Nabucodonosor estava sossegado em sua casa, próspero no seu palácio, e teve um sonho que espantou muito. E ainda estando ele em sua cama, as imaginações e as visões da sua cabeça se o turbaram demais, o preocuparam demais. Então ele ali fez um decreto chamando todos os sábios. É interessante que Nabucodonosor estava em um momento de seu reinado que lhe havia conquistado boa parte do reino, e ele já havia, ali estava mais tranquilo, né? Neste verso, ele explica o que aconteceu um ano antes do período da sua loucura. Então Nabucodonosor estava realizado, né, com suas conquistas, a sua prosperidade, preparou o caminho para a sua loucura. Ele teve êxito sobre a Síria, a Fenícia, a Judéia, o Egito e a Arábia. Então ele lutou aí e teve êxito contra esses reinos. Então ele estava no momento sossegado, né? Com a mente vazia. Então a gente vê aqui, ele se surpreende com o sonho, chama os sábios, mas algo me chamou a atenção e me chama a atenção, é que ele, ao chamar Daniel, ele não chama pelo nome de Beltesazar, ele chama pelo nome de Daniel. Aqui nesse momento já mostra um rei mais aberto à palavra de Deus. A gente já vê ele considerando, né, Daniel, chamando o seu nome verdadeiro, indicando que ele já passou a respeitar mais Daniel. Ele via em Daniel, a gente viu aqui, um espírito diferente. Agora eu posso perguntar para você e você responder mentalmente. Faça uma reflexão. Qual o espírito que as pessoas veem em você? O que elas têm visto em seu comportamento, em suas falas? O que elas têm visto você assistir, comer, vestir, falar? Será que ela vê em você um espírito excelente? Um espírito que realmente dá testemunho de que é de Deus? A gente precisa refletir muito, irmãos, com relação às nossas atitudes. Porque através das nossas atitudes nós poderemos estar ou dando testemunho de Jesus ou do inimigo. Ou somos filhos de Cristo ou somos filhos do inimigo. Então nós precisamos muito ser como Jesus. Daniel foi como Jesus. Daniel foi obediente em tudo. Daniel foi paciente, amoroso. Daniel foi fervoroso. E você? Assim como eu tenho refletido muito sobre minha vida e sobre tudo que eu penso, que eu falo, você, né, todos nós devemos fazer isso também. Principalmente vigiar aquilo que a gente pensa, porque a nossa fala vem daquilo que a gente pensa, daquilo que está no nosso coração.
como têm sido os seus sentimentos? Quais têm sido os seus sentimentos? Então pare para pensar, para refletir, ore a Deus, peça ao Senhor que te ajude a ser uma testemunha aí de Cristo, né? No versículo 9, Daniel, ele teve a certeza de que iria interpretar o sonho, né? Quer dizer, não Daniel, mas Nabucodonosor teve certeza que Daniel iria interpretar o sonho. Pela reputação, não é isso? Pela reputação. Qual tem sido a sua reputação? Qual tem sido a sua reputação? Então vamos lá, vamos avançar. Eu vou ler aqui o versículo 10 até o... deixa eu ver... até o 19. Então vamos, acompanha aqui comigo essa leitura. E diz assim: Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de madeira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. Verso 12. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Verso 13. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacude as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Verso 18. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti espírito dos deuses santos. Que relato, que sonho que Nabucodonosor teve. Então aqui esse sonho atribulou demais o rei, e ao ele contar, interessante que Daniel, com sua grande humildade, foi chamado ali pelo rei, e o rei via nele o espírito dos deuses santos. Assim como o rei, contou o sonho, na mesma hora ele entendeu, Daniel entendeu o sonho. E ele compadeceu ali do rei, mesmo depois de tudo que ele lhe fizera, ou seja, destruir Jerusalém, matar
muitas pessoas, levar cativos, castrar o próprio Daniel. Mesmo diante de tudo isso, Daniel, a gente vai ver nos versos seguintes, ele teve compaixão do rei. Então ele teve ali até uma certa dificuldade para contar-lhe o significado do sonho. Porque na hora em que o rei contou, Deus já deu a Daniel o entendimento daquele sonho. Então Daniel, ele ali estava num momento difícil, até porque ele corria perigo. Imagina aí ele falar para um rei babilônico que ele iria passar um tempo como um animal, até que ele reconhecesse que Deus reina. Então isso poderia até acarretar na morte de Daniel. A gente vê o exemplo ali, né, de João Batista, que ao repreender Herodes, dizendo que ele não podia casar com a irmã do seu irmão, a esposa, né, dele, Heródias, foi lá e pediu a cabeça, e João Batista foi decapitado por falar a verdade. Então, esse era o costume de reis pagãos, né, desse povo aí. Então, Daniel, ele estava correndo sim um risco, mas ele, mesmo com esse risco, ele não deixou de falar a verdade. Então, ele pensou mais em ter compaixão ali com o rei do que pensar em si mesmo, né? Então, vamos aqui adiantar a leitura do verso 20 até o 27. Isso, até o 27. Diz assim. No caso do verso... Isso. O verso 19, deixa eu ver. O verso 19 em diante. Isso. Peraí, que eu acho que eu me... no verso 18, eu vou dizer, tá escrito assim. Então, 17. Desculpa aí porque eu me perdi aqui completamente. E diz assim, verso 17. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo reina, aqui eu já li, né? O verso 18, isso eu também li. Agora o verso 20, realmente, o verso 20. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Olha, mas eu só vou voltar aqui para o verso 19, que diz assim: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito. Olha, foi esse verso que eu esqueci. Por uma hora ele ficou ali atônito, preocupado. E os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Olha aqui o pedido de Daniel. Mas a gente vê aqui no verso 20 ele já explicando. Vamos ver agora o verso 21. Cujas folhas, então aqui, essa árvore que cresceu representava Nabucodonosor. Verso 21. Cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te foste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto aos que viu o rei,
um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra e atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. E seja molhado com o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ti 7 tempos, que equivale a 1 ano, a 7 anos. 1 tempo, 1 ano. 7 tempos, 7 anos. Esta é a interpretação, versículo 24, estou lendo. Esta é a sua interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu Senhor. O Altíssimo virá sobre o rei. 25. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Olha o pedido de Daniel. Põe fim aos teus pecados. Mas esse não é o pedido do Senhor nosso Deus para conosco? Sim. Põe fim aos teus pecados, irmãos. Esse que você sabe bem qual é. Que você conhece, pecados acariciados. Põe fim aos teus pecados. Prepara-te, irmão. Prepara-te para encontrares com Deus. O pecado gera morte. Foi esse mesmo pecado que pregou Jesus na cruz. Deus, Ele quer te dar uma vida vitoriosa. Deus, Ele quer te mostrar que você pode vencer. Lá no versículo 24 de Judas diz que Deus, Ele é poderoso para impedir-vos de cair. Creia. Creia tão somente nas promessas de Deus. Ele nos pede vida santa. Ele nos habilita a ter. Então pense, reflita em nome de Jesus. Não viva apenas esta vida, queira viver a eternidade. Não vale a pena momentos de prazer. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena viver esta vida. Deus quer nos dar vida eterna. Creia. Creia. Nabucodonosor, ele creu. Nós vamos ver, ele creu. E ele nesse momento dorme no pó da terra. E assim que Cristo voltar, muito em breve, ele será ressuscitado. E assim viverá por toda a eternidade. Essa é a promessa. Então Deus, Jesus, o nosso advogado, nos chama para que a gente confesse os nossos pecados, abandone os nossos pecados e viva uma vida para Cristo. Isso é vida santa. Então vamos ver aqui do versos 28 e vamos terminar aqui a leitura do versos 28 até o verso 37, terminando o livro aqui de Daniel. Sabe o que é mais interessante? É que Nabucodonosor viveu 7 anos como um animal. Ele comeu grama. Ele fez um detox, irmãos. Um detox físico e um detox moral. E ele assim pôde se entregar ao Senhor. Versos 28. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Veja, 12 meses apenas se passaram.
em que Daniel suplicou ao rei que cessasse o seu pecado. E 12 meses depois estava lá o rei, olhando a Babilônia e se enchendo, de soberba, de orgulho. Lá no livro de Provérbios 16, 18, diz que o orgulho, a soberba precede a queda. E foi isso que aconteceu. Versos 31. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, aí agora, olha que relato lindo, ele começa: eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Louvado seja Deus! Glorifique a Deus, exalte a Deus, louve a Deus. Essa é a atitude do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão quer adorar, quer louvar, quer engrandecer o nome do Senhor. E foi isso que Nabucodonosor fez ao ele cair em si, a ele olhar para os céus e reconhecer a grandiosidade de Deus. Aqui diz assim, verso 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Viu só? Que lindo esse testemunho de conversão. Isso é que um cristão, ele faz. Ele exalta. Aqui é interessante que é Deus. Ele diz que é Deus que levanta reino. Estabelece reino. Não fique preocupado. Não fique preocupado com o governo deste mundo. Não fique preocupado com as politicagens deste mundo. Esse mundo jaz no maligno. Tudo isso já vai acabar. Falta muito pouco, muito em breve, para que o governo eterno volte, que é Jesus Cristo. E Ele irá, sim, nos dar um governo com justiça, com paz. Eu sei que a gente está neste mundo agora, mas a gente não precisa ficar fazendo campanhas, a gente não precisa ficar falando de A mais B, a gente não precisa levantar uma bandeira deste mundo. Levante a bandeira de Cristo, pregue sobre Jesus e você estará pregando o Evangelho eterno. E você estará abreviando o retorno de Jesus. Não espere que vai melhorar este mundo. Não vai melhorar. Não vai. Se B ganhar ou se A ganhar, não vai melhorar.
Esse mundo moralmente está falido, fardado ao fracasso total. E ele só vai piorar. Espiritualmente, moralmente, só vai piorar. Espere em Deus. Trabalhe para a volta de Jesus. Faça campanha para Deus. Não faça campanha para homens. Não se vincule a partidos. Não se vincule a imagens de homens. Não, a gente não está aqui para a gente falar de homens. A gente não está aqui para fazer propaganda, campanhas para homens. A gente está aqui para dar testemunho de Cristo, para falar de Cristo. Esse é o nosso Rei. Então fale e você estará fazendo uma obra maravilhosa para Deus. Que Deus seja louvado e exaltado na sua vida, na minha vida. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por ter deixado para nós esse testemunho lindo na Tua palavra, de um rei ímpio que se tornou um rei que te amava, um rei que te adora, Senhor. Pai querido, que cada um de nós possamos a cada dia vivermos uma vida que te agrada, que possamos, ó Deus, exaltar o Teu santo nome, que possamos, ó Deus, fazer campanha unicamente para Ti. Nós te pedimos esta bênção. Fica conosco, ajuda-nos, ó Senhor, a estudar mais a Tua palavra, a nos dedicar mais a Ti. Te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Então até lá, até o próximo estudo, capítulo 5 do livro de Daniel. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um gostei aí, um comentário, compartilha, vai ser muito importante para o crescimento do canal, para que mais pessoas também possam receber esse material, esse estudo, e assim elas possam aprender mais da palavra do Senhor. Então, até logo, até o próximo estudo e avancemos.